Está no ar a segunda parte da Revolução Francesa. Consolidaram-se, então, os dois grandes grupos políticos que marcaram a Revolução Francesa, girondinos e jacobinos. Esses grupos possuíam visões radicalmente diferentes em relação à condução do processo revolucionário. Os girondinos entendiam que as mudanças deveriam ser contidas, já que os jacobinos achavam que as mudanças deveriam ser mais radicalizadas. A Assembleia Legislativa também deu início à guerra contra outras nações europeias. O processo revolucionário francês era visto como uma grande ameaça por outras nações absolutistas da Europa. Assim, muitos começaram a conspirar a possibilidade de invadir o país. Antecipando-se a isso, a Assembleia declarou a guerra contra a Áustria e a Prússia. A defesa na França foi realizada pela Guarda Nacional, tropa criada em Paris no começo da Revolução. Essa declaração de guerra, que aconteceu em abril de 1792, abriu caminho para a radicalização da Revolução Francesa e deu início a um período conhecido como Terror. O clima de guerra empurrou a sociedade francesa para o lado dos jacobinos e dos sans-culottes. O resultado disso foi que sans-culottes organizaram-se, derrubaram a monarquia francesa e instauraram a república. Convenção. Maximilien Robespierre, líder dos jacobinos e grande nome do terror, foi guilhotinado a mando dos girondinos. Com a instauração da República na França, a Assembleia Legislativa foi substituída pela Convenção, inaugurada em setembro de 1792. Os membros da Convenção foram determinados por sufrágio universal masculino. Com isso, Luís XVI, deixou de ser o rei da França e um novo debate surgiu: a execução do rei. Enquanto os girondinos exigiam que Luís XVI fosse exilado, os jacobinos exigiam sua execução. O destino do rei foi selado quando foram descobertas evidências que associavam-no ao esforço contra-revolucionário realizado no exterior. Assim, o rei foi executado em janeiro de 1793. O regicídio inaugurou o período de terror, na qual os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, radicalizaram a revolução na tentativa de impor uma ampla agenda reformista no país. Apesar de a Convenção ser a instituição mais importante do país, os jacobinos impuseram seus ideais por meio da Comitê de Salvação Pública. A república, liderada por jacobinos, foi marcada por conseguir estabilizar a situação no país e colocar a guerra e as massas populares sob controle. Apesar disso, a guerra agravou-se depois da execução do rei, porque os países absolutistas alarmaram-se com o regicídio cometido pelos jacobinos. Outra marca jacobina era a perseguição a todos os seus opositores. Com a lei dos suspeitos, os jacobinos começaram a perseguir todos aqueles que eram considerados inimigos da Revolução. Os suspeitos eram julgados e, se condenados, guilhotinados. A fase do terror foi responsável por 17 mil mortes em cerca de 14 meses. Foram abolidos os privilégios feudais que existiam no país e imposta uma economia de guerra. As medidas na economia, no entanto, atrasaram o desenvolvimento capitalista da França. A atuação dos jacobinos gerou naturalmente uma reação dos grupos conservadores, representados pelos girondinos. Essa articulação contou com o apoio da alta burguesia francesa e resultou num golpe conhecido como Reação Thermidoriana, que aconteceu em 1794. A partir dessa data, os girondinos tomaram uma série de medidas que reverteram as decisões jacobinas. Em 1795, a Convenção foi substituída pelo Diretório. Com a Reação Thermidoriana, vários jacobinos, incluindo Robespierre, foram guilhotinados. Diretório. Com a derrocada jacobina, os girondinos
e a alta burguesia francesa redigiram uma nova constituição para a França e restauraram algumas medidas, como o voto censitário. Foi um período autoritário no qual o exército francês foi utilizado várias vezes para reprimir o povo. Além disso, houve resistência às tentativas de golpe por parte dos jacobinos e monarquistas. A instabilidade que a França vivia fez com que a alta burguesia francesa defendesse esse autoritarismo, pois as massas estavam insatisfeitas, a economia estava ruim e a guerra ameaçava o país. Por isso, passaram a defender a implantação de uma nova ditadura no país sob o governo de uma figura forte, autoritária. Desta forma, nasceu o apoio a Napoleão Bonaparte, general famoso por liderar os exércitos franceses na luta contra as coalições internacionais. O resultado disso foi a organização de um golpe por Napoleão, que, em 1799, tomou o poder da França em um evento conhecido como o Golpe do 18 de Brumário. Iniciou-se, então, o período napoleônico. Consequências. Os 10 anos da Revolução Francesa geraram diversas consequências para a França e para o mundo. Algumas consequências de destaque foram: fim dos privilégios de classe da França, fim de qualquer resquício do feudalismo no país e início da consolidação do capitalismo. Início do processo de queda do absolutismo na Europa e na França. Conspiração para movimentos de independência no continente americano. Popularização da República como forma de governo. Separação entre os poderes. Imposição das liberdades individuais que tornavam os homens iguais perante a lei. E acaba agora a última parte da Revolução Francesa. Se você gostou, compartilhe para todos os seus amigos. Fique com Deus, se inscreva-se no nosso canal e tchau!